Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Eu leio dos versículos 13 a 16 essa noite. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo 16. A palavra de Deus diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Nós temos falado que Deus tem uma missão. Por vezes nós nos confundimos quando nós dizemos que a igreja tem uma missão. Deus de fato tem uma missão e a igreja apenas se torna participante da missão que é de Deus. E nós demos início semana passada a essa série de apenas 3 mensagens, 3 semanas, intitulado DNA. A primeira semana nós falamos exatamente sobre o DNA de um Deus que está em missão. Hoje nós queremos falar sobre o DNA de um povo em missão. E é importante nós pensarmos sobre a missão de Deus no mundo, porque quando nós pensamos na missão de Deus no mundo, isso nos faz enxergar que nós também temos um papel nessa história. Nós não somos apenas espectadores de uma obra que Deus está realizando, mas nós somos participantes, peças-chaves. E esse texto fala um pouco sobre isso. Jesus está nos propondo aqui que através de uma comunidade, através de um povo, ele seria revelado. Eu quero usar esse texto, essa reflexão como uma plataforma para tudo aquilo que nós vamos pensar essa noite. Nós não faremos de novo uma exposição do texto em si, mas nós vamos utilizá-lo para pensar em tudo quanto a gente tem se proposto a refletir acerca desse tema, do DNA da igreja, coisa que muitos de nós temos nos desconectado. Semana passada nós lemos Lucas 24, versículos 44 e 45. Eu leio novamente para vocês. O texto bíblico diz o seguinte: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Aqui é Jesus após a sua ressurreição, conversando com seus discípulos, e preste atenção, aqui Jesus ele literalmente faz uma exposição do Antigo Testamento, e propõe aos seus discípulos que o Antigo Testamento de fato haveria de apontar para ele. Então ele traz toda a trajetória, todo o movimento redentor de Deus, através da antiga aliança, e diz: isso tudo apontava para mim. Muitas vezes algumas pessoas cometem o equívoco de pensar no Deus do Antigo Testamento, no Deus no Novo Testamento. É um único Deus, é uma única história, é uma única missão redentora. E é muito importante entender que Jesus ele faz essa exposição do Antigo Testamento, quando ele fala de Moisés, profetas e salmos. Essa é a divisão que o povo judeu fazia, né? Então, a Torá, o livro da lei, os proféticos e os livros poéticos, salmos, provérbios e assim por diante. E o nosso texto diz que então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Um versículo muito famoso de um dos profetas do Antigo Testamento, talvez você já tenha ouvido, eu creio que vem a calhar com aquilo que a gente está pensando, porque o profeta ele diz que o povo perece por falta do quê? De conhecimento. O povo perece por falta de entendimento. E eu ouso dizer que às vezes nós não estamos vivendo a plenitude da vontade de Deus para nós, porque nós não ainda
sequer descobrimos essa vontade plena. Então a nossa proposta é exatamente falar sobre isso. Eu imagino que Jesus começa falando de um Deus que cria céus e terra. Vimos isso semana passada. Esse Deus que cria os céus e a terra, Ele concede ao ser humano um lugar especial na criação. Mas como nós conhecemos a história, nós vemos que o pecado entra no mundo. Eva come o fruto, dá ao seu marido que também o come. Assim o pecado entra no mundo e o ser humano passa a viver agora uma realidade pós-queda. Uma realidade que está longe daquilo que era o plano ideal de Deus. Mas mesmo com a queda, ou sobretudo com a queda, ou quem sabe principalmente em meio à queda, Deus de fato começa a tornar seu plano visível. E esse é um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia, porque Deus, Ele manifesta a sua virtude mesmo em meio ao caos. Deus não se desespera com a queda do homem. Aliás, não há nada que você possa fazer de bom ou de ruim que possa surpreendê-lo. Deus não é tomado de assalto, porque Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus infinito e Ele é um Deus eterno, ou seja, Ele conhece o fim desde o princípio. A queda já era sabida. De modo que quando Deus escolhe criar o mundo, Ele já sabe da queda que havia de acontecer. E sabendo da queda que haveria de acontecer, ainda assim Ele escolhe criar o ser humano. Ou seja, nós pensamos que o perdão acontece na cruz. Mas a cruz nada mais é do que a manifestação explícita do perdão divino. Porque verdadeiramente o perdão acontece antes da fundação do mundo. É isso que o Pedro vai dizer na sua carta, quando ele diz que o Cordeiro foi escolhido. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Eu gosto quando um pastor amigo meu diz que antes de Deus dizer haja luz, Ele primeiro teve que dizer haja cruz. Ou seja, o perdão precede a criação. O perdão não é uma tentativa de consertar o que o homem destruiu. O perdão já era sabido de antes da queda. E aí Deus começa a tornar seu plano visível, e tem dois textos que nos ajudam a compreender o plano de Deus para o seu povo, o plano de Deus para todos os povos, o plano de Deus redentor para a humanidade, e nos ajuda a compreender o Antigo Testamento. Falamos sobre isso também semana passada. Um deles é Gênesis 12, versículos 1 a 3, quando Deus chama um homem, Abraão, e traz a ele uma promessa. E a promessa é: eu te abençoarei para que você seja uma bênção. Através da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, qual é o primeiro paradigma da missão através do povo de Deus? Qual é o primeiro DNA de um povo em missão? É um povo que é abençoado para abençoar. Ou seja, inverter essa realidade é não compreender o plano de Deus na nossa vida para a humanidade se manifestando através de um povo. E de fato muitos cristãos pensam que servir a Deus é olhar para um oráculo que pode dele receber todas as coisas. Aliás, as nossas orações refletem muito isso. Você ora mais para agradecer ou mais para pedir? Não tem nenhum problema com pedir. Mas é muito mais fácil orar pedindo do que orar agradecendo. Quando na verdade aquele que se coloca diante de Deus, ele não tem nem coragem de pedir nada. Toda a história bíblica fala sobre isso. Lembra de Moisés na sarça ardente? Moisés, ele vê ali uma sarça que não se consome, profere-se dela uma voz, e Deus fala: tira a sandália dos teus pés, porque o local onde você está pisando é terra santa. Ele tira. Ele é tomado por uma profunda reverência, ele sabe que há algo diferente ali. E ele começa a conversar com aquela sarça, com aquele arbusto. Mas ele entende que é muito mais do que um arbusto, é a manifestação do próprio Deus. E é interessantíssimo você observar o diálogo entre Deus e Moisés. Quando Moisés se depara com Deus e com a glória de Deus, ele não ousa pedir nada, é Deus que pede para ele. Olha que interessante. Se você pudesse assim ver Deus, qual seria a sua postura? Você perguntaria para Deus: Deus, o que eu posso obter de você? Ou você falaria para Deus: Deus, o que eu posso fazer para você? Moisés não pede nada. Na verdade, quem pede é Deus.
Deus se manifesta e fala: eu tenho o meu povo, eu quero redimi-lo e eu vou usar a sua vida para redimi-lo. E Deus tem até que insistir, isso é interessante. Deus tem que dar sinais. Deus tem que falar: eu vou, você vai me representar, eu sou detentor de todo o poder. Moisés pergunta: quem é esse Deus? Em nome de quem eu devo ir? Deus fala: você vai em nome do eu sou. Ou seja, porque não dá para me adjetivar. Não há atributo humano que consiga compreender a plenitude de quem eu sou. Então, eu só sou porque eu me basto. Não é que eu sou bom, não é que eu sou poderoso, não é que eu sou amoroso, é que eu sou. Portanto, sou tudo isso. E sou muito mais do que você pode imaginar. Então, vai do nome do que eu sou. Vai no nome daquele que é autossuficiente. E aí tem um segundo texto que nos ajuda a compreender o paradigma de uma missão de Deus na história através de um povo. Está lá em Êxodo 19, versículos 3 a 6. Porque em Êxodo 19, Deus congrega Israel após a libertação do Egito e Ele diz: vocês para mim serão, número 1, um reino de sacerdotes. Aliás, nós acabamos de cantar isso. Certo? A gente tem que refletir naquilo que a gente canta. A última música que nós cantamos falava sobre isso, que nós somos um reino de sacerdotes, que nós somos o quê? Nação santa. O que significa ser um reino de sacerdotes e uma nação santa? Sacerdotes no Antigo Testamento eram aqueles que tinham a figura de representação de Deus para o povo. E uma nação santa é uma nação separada. Então, as duas características de um chamamento de Deus para um povo. Primeiro, através de Abraão: eu vou te abençoar para você ser bênção. Segundo, eu quero que vocês sejam um povo modelo diante de todos os povos da terra. Tudo isso por quê, gente? Porque Deus tem uma missão. É uma pena, eu vou passar semana que vem, é uma pena que a gente não conseguiu passar esse vídeo no início. Mas esse vídeo simplesmente dizia: Deus tem uma missão, Ele se move através da história. E qual é essa missão de Deus? Em uma frase: a missão de Deus é espalhar a sua glória sobre toda a terra. De onde a história vem e para onde a história caminha, o que de fato faz Deus se mover através da história é a exibição da sua glória. Agora nós precisamos entender o que isso significa de fato. Quando nós falamos que Deus deseja ser glorificado, isso não diz respeito apenas a nós glorificarmos a Ele como nós estávamos fazendo aqui, cantando músicas para Ele. A gente pensa em glória como louvor, e é verdade, mas não é a verdade completa. Tanto no hebraico quanto no grego, a ideia de glória, o significado, o entendimento de glória, originalmente traz a ideia de peso, traz a ideia de densidade. Ou seja, é o peso da reputação de Deus, é a fama de Deus. Então, o que significa Deus espalhar a sua glória sobre a terra? Significa que aquilo que Ele escolheu desde Gênesis continua em vigor. O que Ele escolheu desde Gênesis? Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E depois Ele diz ao homem: sejam férteis, multipliquem-se, se espalhem por sobre a terra. Se Deus cria a humanidade à sua imagem, conforme a sua semelhança, e ordena que esse homem ou essa humanidade se espalhe por sobre a terra, o que é que Deus quer espalhar por sobre a terra? A sua imagem. Ele quer espalhar por sobre a terra quem Ele é. Então, é por isso que é tão importante compreender a missão de Deus. Porque quando nós nos engajamos na missão para a glória de Deus, nós nos engajamos efetivamente na missão de revelar quem Ele é. Olha comigo, você não precisa abrir lá, eu leio para você. Salmo 96, versículos 1 a 3. Salmo 96, versículos 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. E preste atenção: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas.
Isso pode parecer para alguns apenas um mero conceito teológico, coisa que a gente estuda em seminário, a missão de Deus, a ideia da missiologia. Mas compreender isso, meus irmãos, é fundamental para o entendimento da caminhada cristã. Sabe por quê? Se nós não entendermos isso, nós viveremos como seres, ouso dizer, miseráveis. Ou a partir de uma terminologia bíblica usada por Paulo em 1 Coríntios 15, nós seremos dignos de pena. Porque o que o Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo chamado o capítulo da ressurreição? Ele diz que todo ser humano que tem em si mesmo esperança apenas para esta vida é digno de pena. É digno de pena quem vive apenas pelo que se vê. É digno de pena aquele que vive apenas por aquilo que se toca. Porque logo aquilo que se vê temporalmente será substituído por aquilo que não se vê, o que é eterno. E aquilo que se toca também se corrompe, será substituído por algo incorruptível, verdadeiro. Se nós não entendermos a missão de Deus e como nós desempenhamos um papel fundamental nessa missão, nós acharemos, por exemplo, que o propósito da nossa vida é viver para nós mesmos. Há uma terminologia para isso: hedonismo. Hedonismo nada mais é do que viver para os seus próprios prazeres. Quem vive para a autossatisfação vive miseravelmente. Se nós não entendermos o porquê nós estamos aqui nessa terra, nós vamos achar que a vida é colecionar esperanças. Ou, melhor, colecionar experiências. A esperança nós temos. Nós acharemos que o propósito dessa vida é, quem sabe, acumular bens. Nós pensaremos que o propósito dessa vida é, de repente, ser conhecido e reconhecido. E você pode ter isso tudo, desde que você entenda que esse não é o objetivo último da vida. Uma das situações que eu menos gosto, ou a que eu menos gosto, de participar como pastor, embora essa semana eu fui como amigo tão somente, é de velórios e funerais. Essa semana eu fui a um, e alguns irmãos queridos que ali estão aqui hoje também conosco. É num momento como esse de profunda dor que nós temos um lampejo do que de fato a vida é. É diante da nossa impotência, porque a morte nos torna impotentes. É diante da nossa impotência que nós vemos aquilo que realmente vale. Porque nós lembramos que somos temporais. Nós lembramos que somos finitos. Nós lembramos que por mais que nós condicionemos a nossa vida dia após dia, com a ilusão de que nós temos o controle, diante da interrupção do fim da vida, nós nos damos conta que nós não somos nada. Nós nos damos conta que nós não temos todo o tempo que achávamos que tínhamos. Nós nos damos conta de que realmente há alguém todo-poderoso e que detém em suas mãos o controle sobre vida e morte. É por isso que não faz sentido o ser humano clamar glória para si mesmo. Que Deus não divide a sua glória com ninguém. Você já reparou nos momentos mais felizes da sua vida? Você já reparou nos momentos em que você se sente mais pleno? Aliás, essa foi uma conversa que eu tive também com um amigo, com um irmão, essa mesma semana. Não é quando nós ganhamos coisas, que isso é muito momentâneo. É quando nós nos entregamos em favor de algo que faça sentido. Não é nos momentos que nós somos servidos. Você não se sente pleno quando você tem pessoas ao teu redor te servindo. Você se sente pleno, você sente que tua vida tem sentido quando você está servindo ao próximo.
Quando você está dando pão àquele que não tem pão. Quando você está agasalhando aquele que passa frio. Quando você está oferecendo um ombro para aquele que chora. É nesse momento que você sente que você realmente tem sentido na sua vida. E por que isso acontece? Apenas para o alívio da nossa consciência? Não, é porque é para isso que nós fomos criados. Sabe por quê? Porque todo movimento para fora de nós mesmos é o que empresta sentido à vida. Você foi criado para isso. Porque toda vez que eu e você fazemos algo bom, ali Deus é percebido. E pasmem, não estou falando quando apenas os cristãos fazem algo bom. Eu estou falando quando todo ser humano na face da terra, independente da sua espiritualidade, quando este ser humano, quando um ateu faz algo bom, ali Deus é percebido mesmo que ele não saiba. Sabe por quê? A palavra de Deus vai nos afirmar que o ser humano é essencialmente mau. E que a bondade de Deus é que torna essa vida possível. Nós acabamos de passar, a gente está cada vez mais, importando questões culturais. Nós acabamos de passar aqui no Brasil pela Black Friday. Black Friday, meu amigo, é a síntese daquilo que o ser humano é. Certo? Se o camarada se empurra e se acotovela por causa de televisão, imagina se fosse por comida. Quando você me vê maltratando alguém, quando você me vê gritando com alguém, espero que nunca veja. Mas se você me vê maltratando, gritando, sendo indiferente, humilhando, esse sou eu. Agora, quando você me vê abraçando, amando, chorando junto, encorajando, esse é Jesus em mim. É por isso que Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer, porque não há virtude qualquer no ser humano a partir de si mesmo. Olha o que Tiago 1, versículo 17 vai nos dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se você é capaz de fazer algo bom, é porque Deus, pela sua infinita misericórdia, emprestou de si mesmo a sua bondade. Não é verdade que quando nós vemos atrocidades no noticiário, uma das expressões que nós utilizamos, e não é a partir de um caráter religioso, mas a partir de uma consciência, a gente fala assim: meu Deus, está faltando Deus no coração das pessoas, não é isso? Porque é isso mesmo. Uma sociedade sem qualquer intervenção divina é uma sociedade caótica, é uma sociedade corrupta. Você acha que o mundo está mal? Imagine se Deus não o sustentasse nas suas mãos. A vida seria impossível. Nós mataríamos uns aos outros, apenas para nos proteger. Aliás, isso é comum, Hollywood brinca com isso. Já assistiu o filme Jogos Vorazes? É a fidelidade a si mesmo em detrimento de toda e qualquer fidelidade. Para me preservar, eu acabo com todos. É o ser humano. Por isso que quando nós fazemos algo de bom, ali Deus é percebido. Para isso nós fomos criados, para revelá-lo. O Chris Wright diz que a missão de Deus envolve o povo de Deus, vivendo da maneira de Deus perante os olhos das nações. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 a 10, texto conhecido por muitos de nós, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja, a salvação é pela graça, é dom não merecido de Deus, é favor, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, porque a glória pertence a quem? A Deus. Mas aí o texto diz que nós praticamos boas obras, preste atenção, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, até qualquer atitude bondosa da sua parte é fruto da providência divina.
Você ajudar um necessitado não é porque você escolheu, é porque Deus, antes da fundação do mundo, pela sua providência, permitiu que um dia você, na história, cometesse essa boa ação. As boas obras foram preparadas por Deus, nós apenas caminhamos nela. É incrível pensar nisso. Jesus fala sobre isso. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para irem darem frutos. É diante disso que a vida faz sentido, meus irmãos. Isso vai alcançar plenitude, nós sabemos, na pessoa de Jesus. Porque o que era a missão de Jesus? A missão de Jesus era a missão de Deus. Jesus é o verbo que se torna carne. João capítulo 1. João inicia seu evangelho de modo poético. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Estava com ele desde o princípio. E todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele nada do que existe haveria de ter sido criado. Quem é esse verbo? Será que é um conceito? João 1,14 explica. E o verbo se tornou carne. O conceito que poderia soar para muitos abstrato se torna palpável. Em Jesus nós vimos Deus. Se no Antigo Testamento nós pensamos sobre a missão de Deus, nós vemos a fidelidade de Deus, mas apenas fica um conceito meio nebuloso, em Jesus nós vemos Deus encarnado. E eu falava ontem para os irmãos que estavam aqui no Conheça Calvary Campo. É interessante pensar que em João 1,14, quando diz que Deus habitou entre nós, a expressão no grego original é Deus tabernaculou. É Deus armou acampamento. E o tabernáculo era uma figura do Antigo Testamento. Quando Israel se movia em meio ao deserto, e eles não tinham o templo ainda, que haveria de ser criado por Salomão lá no futuro, eles montavam o tabernáculo. E Deus disse: ali eu me encontrarei com vocês. Vinha uma fumaça, a glória, a Shekinah de Deus. E quando aquela fumaça vinha sobre o tabernáculo, toda a comunidade de Israel sabia que a presença de Deus ali estava. Mas qual era o problema com o tabernáculo? Ele era apenas uma sombra daquilo que haveria de ganhar concretude no futuro. E sobretudo na eternidade. Porque quando eles tinham que se mover, eles tinham que desmontar o tabernáculo. Levava todas as coisas nas costas e prosseguia a viagem. Sabe o que João está falando quando ele fala que Jesus tabernaculou? Ele fala que agora a presença de Deus não vem mais a partir de uma visitação momentânea. Não é que Deus vai e vem, e vai e vem. Em Jesus Deus veio para ficar. Em Jesus Deus montou tenda, montou acampamento, mudou de endereço e falou: agora eu habito plenamente em meio a vocês. E isso se dá como concretude e plenitude em Atos 2. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Quando o que acontece? Os cristãos, os primeiros cristãos, são tomados pelo poder do Espírito Santo. E a partir dali o Espírito não fica mais ao lado, mas o Espírito fica dentro. É Deus em nós. É Deus habitando em nós. E Deus sobretudo, porque esse é um conceito missionário, é Deus aparecendo através de nós. Por isso que Jesus vai falar na festa dos tabernáculos, nos evangelhos em João 8, que o Espírito Santo viria e do ser humano, do seu interior, fluiriam rios de água viva. Porque o Espírito Santo não é algo para ser contido, mas é algo para ser transbordado. Veja como desde o início, a proposta de Deus é se manifestar para um povo, para então se manifestar através desse povo. Jesus fazia tudo que o Pai ordenava que ele fizesse. Jesus revelava quem o Pai era. Certa vez para os seus discípulos ele diz: quem viu a mim, viu o Pai. Jesus se tornou o canal de comunicação de Deus com a humanidade. Isso é lindo. Jesus é o idioma que Deus fala. Como assim? Hebreus 1, versículos 1 a 3. O texto diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua, preste atenção, da sua glória
e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que Cristo é a glória de Deus. O que Cristo é a encarnação da revelação do Pai. E aí o que Cristo faz? E isso é para nos deixar assim, sem entender nada. O que Cristo faz? Passa uma noite orando. E aí ele faz o que depois de orar? Chama 12 para caminhar com ele. Não são os 12 que nós chamaríamos. Fala a verdade, você chamaria Pedro? Sim, Pedro antes do Espírito Santo. Chamaria? Você chamaria Simão o Zelote, que era um militante armado, que queria derrubar o Império Romano? Você chamaria Levi, que vai ser chamado Mateus, que é um publicano? Um publicano parece meio poético, ele é o fiscal corrupto da Receita Federal. É o Mateus. Rico ilicitamente. Jesus fala, vem aqui que eu quero que você me represente. E a cereja do bolo. Quem que é a cereja do bolo, gente? Judas Iscariotes. A gente não chama gente ruim. A gente quer ser representado por gente que no nosso imaginário é gente boa, é gente capacitada, é gente qualificada. E aí Jesus chama os 12. Por quê? Porque Deus tem uma missão. E ao questionar os seus discípulos sobre a sua própria identidade, Jesus ele pergunta para os seus discípulos, quem vocês acham que eu sou? Quem os outros dizem que eu sou? Mateus 16, versículos 16 a 18. Simão Pedro, às vezes ele dava umas bolas dentro. Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido de Deus, ele está dizendo. E aí Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, preste atenção aqui, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre quem a igreja seria edificada? Sobre Pedro? Não, sobre a rocha que é o fundamento, a declaração de Pedro. Traduzindo, Jesus está dizendo, Pedro, muito bem, você é Cefas, você é Pedro, no original você é uma pedrinha, mas sobre essa rocha gigantesca, ou seja, tu és Petros, mas sobre essa Petra, duas expressões diferentes. Você é uma pequena pedra, mas sobre essa rocha gigantesca, que é a declaração que você acaba de fazer, eu vou edificar a minha igreja. Que declaração é essa? Que Jesus é o Cristo de Deus. A igreja de Jesus está baseada nele e na declaração que ele é a resposta de Deus para a humanidade. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe qual a expressão que Jesus usa para definir igreja? A expressão do grego eclesia ou eclésia, que literalmente significa chamados para fora. Chamados para fora. O que é igreja? Qual é o DNA do povo de Deus que está em missão? É um povo chamado para fora. É um povo chamado para os de fora. É um povo chamado para exercitar a sua missão fora. Isso é fundamental. E é isso que Jesus está dizendo em Mateus 5. Porque lá fora tem gente que sofre. Lá fora tem gente que chora as suas perdas. Lá fora tem gente com profundas crises existenciais, que não sabe o porquê está aqui, não sabe para onde vai depois que morrer, não sabe qual é o sentido da vida. Tinha um outro vídeo, eu vou passar semana que vem, mas por causa do problema técnico, né? Em um dos momentos, um entrevistador já falecido, ele pergunta, o que é a vida? E um humorista famoso, veremos semana que vem, ele com lágrimas nos olhos, ele responde, por favor me diz.
E aí eu gosto quando o pastor Ricardo Agreste ele fala que ele sempre pensa a sua vida de 10 em 10 anos, em blocos de 10 anos, planejando a sua vida. E aí nesse vídeo ele diz, mas e se você chegasse para o médico e o médico dissesse, com toda certeza você tem 10 anos de vida, nem mais nem menos. Imagine se isso fosse possível, ele dissesse, você tem 10 anos, vamos melhorar, você tem 1 ano de vida. Ou piorar, né? Depende do teu olhar. Depende por qual ângulo você olha. Você tem 1 ano de vida. Você continuaria vivendo da mesma maneira que você vive hoje? Você continuaria gastando sua energia naquilo que você gasta hoje? Você continuaria se esforçando para conseguir aquilo que você quer conseguir hoje? Será que a vida que nós temos vivido de fato é a plenitude da vida desejada por Deus para nós? Ou será que a gente está se perdendo, se iludindo e perdendo tempo com aquilo que não é prioritário? Porque o verdadeiro sentido da vida é olhar para os céus, é olhar para Deus e falar, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor permite que eu faça aqui, que vai ecoar pela eternidade? O que eu posso fazer aqui, que a traça e a ferrugem não vai comer e que o ladrão não pode roubar? O que é que eu vou fazer aqui que não acaba quando eu acabar? O que é que eu vou fazer aqui que entra pelas portas celestiais porque tem valores eternos? Esse é o sentido da vida. É por isso que Deus chama para si um povo. No Antigo Testamento chama um povo, Israel. No Novo Testamento, que povo é esse? A igreja. Você já reparou que aquilo que te angustia geralmente não é o que diz respeito à eternidade? Principalmente se você conhece a Cristo. Você já reparou que aquilo que tira o teu sono não é aquilo que é o mais importante? Você já reparou que aquilo que te torna ansioso é algo que já já vai acabar? Por quê? Porque nós nos desconectamos do nosso DNA, do plano original de Deus para nós. Salomão já havia dito isso quando ele afirma que isso nada mais é do que correr atrás do vento. Vaidade de vaidades. Quem é que consegue pegar o vento? Ninguém. Eu falava com um amigo, um irmão que também está aqui essa noite. Um dos exemplos mais simples e eu acho que mais brilhantes sobre sentido da vida. Mário Sérgio Cortella fala e faz uma alusão, uma alegoria do sentido da vida a partir da figura de um alpinista. Já usei esse exemplo aqui. Qual é o propósito da vida de um alpinista? Chegar ao topo da montanha. Quando ele chega ao topo da montanha, o que lhe resta? Descer. Não tem nada mais triste do que isso. Alguns de nós temos vivido assim. A gente acha que chegar no topo da montanha representa a plenitude da nossa satisfação. E alguns de vocês estão chegando, quem sabe até chegaram ou desejam chegar. Eu posso te dizer isso não porque eu cheguei, mas porque a Bíblia afirma que aquele que lá chegar vai perceber que de lá só pode descer. Jesus está falando sobre isso em Mateus 5, porque o plano continua o mesmo. A igreja deveria ser uma comunidade alcançada para alcançar, tal como as palavras de Deus para Abraão. Aqui nas palavras de Jesus, a igreja é sal que salga e luz que ilumina. A igreja deveria ser uma comunidade de referência, quando Jesus diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras. Repito, você não é um espectador no plano eterno de Deus. Você não está nessa vida a passeio. Você não está nessa vida por acaso. Isso não é positivismo. Isso não é uma manifestação de algo para você se sentir bem. Na verdade, eu estou quase que fazendo o contrário. Eu estou falando que se você vive por essa vida, você está muito mal.
Existe uma verdadeira vida, uma vida eterna. E Jesus congrega um povo, o chama de igreja e torna essa comunidade um referencial, um sinal do reino. Aqui ele usa a imagem de uma cidade edificada sobre o monte. O que deveria ser a igreja, meus irmãos? Um lugar onde a gente se reúne tão somente? É claro que não. Usando de uma ilustração, a igreja é como um farol. O que é um farol? O farol não é o destino. O farol aponta para o destino. Um farol indica o caminho. O farol ilumina o caminho. Quando um navegante está perdido e ele vê um farol, ele se localiza. Ele sabe onde ele está e agora ele sabe para onde ele deve ir. A igreja é a manifestação visível de um Deus invisível. A igreja é a luz de Cristo que brilha em meio ao caos e à escuridão do homem. É por isso que não faz sentido um farol apagado. É isso que Jesus está dizendo. Uma lamparina apagada não faz sentido de existir. Porque qual é o propósito da lamparina existir? Trazer luz. Uma lamparina que não ilumina, perdeu seu propósito. Um sal que não salga, perdeu seu propósito. Por isso que Jesus nos chama, simbolicamente, de uma cidade luminosa. Veja que o tom de Jesus, dado aqui, é que a comunidade não tem como alvo seu próprio benefício. Isso é muito importante. A igreja de Cristo não existe para benefício próprio. A igreja de Cristo existe para o benefício da humanidade. Porque olha o que o nosso texto propõe aqui na fala de Jesus. Quando ele fala dessa cidade sobre o monte, no versículo 15, diz que outros são iluminados. Versículo 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ou seja, a cidade não existe para si, a cidade existe para ser uma referência para quem está perdido na escuridão. O que é, ou o que deveria ser a Calvary Campo? Um lugar de refúgio em meio ao caos. Essa igreja, o propósito de Deus para essa igreja e para toda a igreja de Cristo é que seja um jardim no meio de uma cidade caótica. É que mesmo no meio de toda essa bagunça, em nós, o mundo possa enxergar o plano de Deus, possa voltar ao Éden, ou quem sabe avançar para a Nova Jerusalém. É um lugar de descanso. Aí nós entendemos o que é a missão de Deus. Entendemos inclusive o que é a missão de Cristo e também a missão da igreja. Porque quando Cristo faz milagres, por exemplo, a gente tem uma dificuldade em compreender milagres. A gente acha que o milagre é para nós. O milagre não é para nós, é para o outro. O milagre nunca foi para aquele que de fato era essencialmente curado. Ele poderia ser um beneficiário daquilo, mas o benefício é apenas através. Não é para, é tão somente por meio de, através. Por quê? Porque quando Jesus cura nos evangelhos, quando um coxo levanta, quando o cego enxerga, quando um surdo ouve e quando um morto ressuscita, o que Jesus está fazendo é o seguinte: vocês estão vendo o que aqui agora acontece? Isso é apenas uma prévia do que será eternamente. Isso é um sinal do reino de Deus. Isso é tão verdadeiro que João Batista, quando preso, pede para os seus discípulos irem até Jesus e pergunta lá se é ele mesmo que devemos esperar ou outro. Se lembra disso? Qual é a resposta de Jesus? Autoafirmação, no sentido de, claro que sou eu, quem é ele para duvidar? Não, como é que Jesus responde? Volte e responda o seguinte: os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos se levantam e o reino de Deus está sendo manifestado. Você sabe por que Deus faz milagre na tua vida? Deus faz milagre na tua vida para afetar quem está ao teu redor, para gerar através de você um testemunho. Deus não faz milagres na nossa vida porque nós somos os super protegidos de Deus. Deus faz milagres nas nossas vidas para que através de nós Deus seja manifesto e a sua glória seja vista por sobre a terra.
Por isso que Jesus disse que tudo quanto ele fazia era apenas aquilo que o Pai ordenava. Por isso que a igreja é uma cidade sobre o monte. Ou seja, é um sinal histórico do reino de Deus. Ou como um amigo meu costuma dizer, é a eternidade se intrometendo no tempo. É Deus falando assim: já que vocês não estão entendendo como vai ser lá, deixa eu me intrometer aqui. Já que vocês não estão entendendo o que há de ser o reino de Deus, deixa eu inserir-me na história para mostrar aqui e agora o que há de ser ali e além. Para tornar a vida humana possível e para trazer à humanidade algo que nós, sem Deus, já teríamos perdido: esperança, não apenas para essa vida, mas para a vida eterna. Isso é uma ideia que vem desde Isaías. Isaías 2, versículos 2 a 5. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos oleiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. A cidade sobre o monte, a igreja de Cristo Jesus, o Israel de Deus no Novo Testamento. E talvez por vezes nós nos perguntemos: então por que Deus não dá um basta em tudo? Já pensou isso? Por que Deus não dá um basta nesse caos? Se Ele tem todo o poder para manifestar a plenitude de quem Ele é e instituir o seu governo quando Ele bem quiser, por que Ele não faz isso logo? Eu tenho uma impressão, apenas uma impressão. Imagina se Deus tivesse feito isso 10 anos atrás. Você estaria onde? Sabe por que Deus é tardio na manifestação plena e no seu governo? Porque o fato dele ser tardio manifesta também a sua profunda graça e misericórdia. Porque através da história ele vai congregando um povo. Ele vai chamando gente que não era povo de Deus. Ele vai chamando ovelha que não fazia parte do rebanho. Ele vai juntando o trigo que estava no meio do joio. E ele vai, como diz a parábola do banquete, chamando todos, nas ruas e nas vielas, para sentar à mesa do rei e participar do seu banquete. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo na minha vida e na tua. E sabe por que ele te convida à mesa? Para que você possa ir de novo, de volta aos becos e às vielas e falar: o rei chama a todos. O rei chama a todos para sentarem às suas mesas. Lembra a parábola de Jesus? Chamou os ricos e os poderosos, eles rejeitaram. Então Jesus fala: então chama todo mundo que não é. Chamem os pobres, chamem os publicanos, chamem os mendigos, chamem os pecadores. Ou seja, o convite de Deus é para a humanidade. É por isso que a gente está aqui. Não pela nossa virtude, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Deus. Portanto, em essência, Deus frustra a expectativa de Israel no Antigo Testamento. Porque a expectativa de Israel era que Deus trouxesse todas as nações a Jerusalém, ao Monte Sião. Mas o que Deus faz? E em Jesus isso se torna muito claro. Ele não propõe um reino que é conquistado à força, porque na figura judaica o Messias era um Messias conquistador, guerreiro que viria com a espada. Sabe o que Jesus fala, gente? Jesus fala que o reino pertence aos humildes de coração. Jesus fala que o reino pertence aos pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem que nada são. Jesus fala que o reino pertence aos que choram, porque serão consolados. Jesus fala que o reino pertence aos mansos e o reino pertence aos pacificadores. Jesus congrega para si um povo não para exercer direitos, mas para cumprir com dever. Jesus fala para esse povo, isto é, a igreja, que quando nos forçarem a caminhar 1 milha, a gente caminha 2. Jesus ensina para o seu povo, a igreja, que quando roubarem nossa capa, a gente dá também a túnica. Jesus fala que se nós temos um inimigo, a nossa resposta a essa inimizade é amor. Esse é o reino de Deus sendo manifesto por sobre a terra.
Um povo que não pauta a sua redenção na virtude própria, a lei. Um povo que reconhece que foi alcançado pela graça. Tudo para quê? Para que nós pudéssemos entender o versículo 16. O que ele diz? Ele diz que assim, entendendo quem nós somos, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e façam o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A nossa vida é a resposta de Deus para a humanidade. A nossa vida faz parte, indissociavelmente, do plano redentor de Deus através da história. Porque o que Deus deseja realizar? Ele deseja espalhar sua glória por sobre a terra. Ele deseja fazer o seu nome conhecido. Ele deseja se revelar. Ele não quer que os seres humanos imaginem quem Ele é. Ele quer que os seres humanos saibam que Ele é. Por isso que Ele junta para si um povo, congrega. Ele transforma esse povo. Ele concede o Espírito. E na semana que vem nós vamos falar sobre como Ele envia o seu povo. Eu e você fazemos parte do plano de Deus. Eu e você não somos espectadores dessa missão. E eu e você somos a resposta de Deus para um mundo que sofre pelo desespero de não ter compreendido qual é a razão da existência e o sentido de suas vidas.